Fala galera do Física na Web, é, dando continuidade ao nosso curso de equações diferenciais aplicadas à física, a gente vai começar hoje com um tipo de equação diferencial, que é a equação diferencial exata, tá? Basicamente, gente, nos estudos relacionados a equações diferenciais, geralmente a gente não começa com exata, certo? A gente começa sempre lá estudando as ordinárias, usando o método de separação de variáveis. Só que, como eu falei para vocês, o objetivo da gente é seguir um pouco o que o livro Kleber Machado segue, tranquilo? Então, o Kleber Machado ele vai começar com esse assunto de equação diferencial exata, tá? Então, eu vou estar explicando um pouquinho as deduções que ele fez. Eu preciso que vocês tenham bastante atenção, eu vou tentar ser bastante claro, porque explicar um pouco de equações diferenciais exatas não é tão simples, mas a gente vai, dentro do processo, aprendendo, tranquilo? Então eu vou começar aqui fazendo uma dedução muito simples, tá? O que vai acontecer dentro desse processo que a gente chama de equação diferencial exata, gente? Basicamente, a gente vai começar com uma função que é do tipo de duas variáveis independentes, tá? Então eu vou ter uma função desse tipo aqui, ó, que vai ser uma f de x e y, que vai ser igual a uma constante. Tranquilo? O que vai acontecer? A gente vai derivar essa função nos dois lados. Então eu derivo para cá, para f de x e y, e derivo aqui para constante, tá? Quando eu faço a derivada de uma função que é de duas variáveis, então essa derivada é o quê? É uma derivada do tipo parcial, porque eu preciso derivar para x e para y. Então logo vai aparecer o quê? Uma derivada para esta função, que é x e y, em relação primeiro a quem? A dx, né? Mas eu tenho que derivar a mesma função, só que agora para y, tranquilo? E a derivada de uma constante aqui desse lado vai ser o quê? Vai ser zero, tranquilo? Então o que vai acontecer? Eu tenho esse tipo de expressão de equação diferencial, tá? Então, o Kleber Machado e alguns outros livros, eles representam uma equação do tipo diferencial exata como se ela fosse ter essa aparência aqui, tá, gente? Do tipo m de x, y dx, tá? Mais o n de x e y dy igual a zero. Tranquilo? Então, geralmente, uma equação do tipo de diferencial exata, ela vai ter esse tipo de representação aqui, tá? Só que isso ainda não vai determinar se ela é exata, e a gente vai falar disso mais para frente, tá? Mas o que acontece? A gente acaba como definido que este termo que está aqui na frente da equação diferencial, ele vai ser esse termo que está aqui. Então, posso dizer que o meu m de x e y, ele vai ser a mesma coisa que esse termo aqui, tranquilo? Que é a derivada da função f de x, y em relação ao meu dx, tá? E o meu n de x e y, ele vai ser a derivada da função de x e y, tá tranquilo? Em relação ao meu dy. A equação diferencial vai ter esse tipo de representação, tá? Aí, o que acontece? Tem uns exemplos aqui, ó, que eu coloquei para vocês, tá? Então, quem que vai ser o meu m de x, y? Vai ser esse termo bem aqui, tá? Meu m de x e y, e esse termo aqui vai ser o meu n de x e y, tranquilo? Então, esse aqui é um exemplo, alguns exemplos de equações diferenciais exatas, tá? Aqui novamente, ó, o meu m, o meu n, aqui o meu m, o meu n, no caso aqui a variável já não é mais x e y, né? É θ e o raio.
Aqui vai ser S e o dθ, tranquilo? Então esses só são alguns exemplos que eu estou ilustrando de equações diferenciais exatas, tá? Só que isso não prova que ela é uma equação diferencial exata, ela só prova que a gente tem um tipo de modelo de equação que é do tipo que a gente está falando, que é escrita dessa maneira. Então, quando eu derivo esse cara aqui novamente, eu vou ter uma derivada de segunda ordem da função lá, f de xy, que era a primitiva, né? Que antes eu tinha derivado para dx e agora eu derivo para dy. E a mesma coisa aqui desse lado, eu tinha derivado para dy e agora eu derivo para dx. E aí, para quem estudou derivadas parciais, sabe que existe um teorema da igualdade de derivadas cruzadas, certo? Então, basicamente, esse teorema vai ser necessário para a gente definir o que é uma equação diferencial exata, tranquilo? E aí, eu vou usar esse teorema aqui, que é o seguinte, que a derivada parcial do m de xy em relação ao dy vai ser exatamente a derivada parcial de n de x e y em relação a dx. Se essas derivadas, quando eu pego a função e derivo ela dos dois lados e ela dá igual, ou seja, ela obedece essa lei, então ela é uma equação do tipo diferencial exata, tranquilo? E aqui eu coloquei um exemplozinho de como é que a gente descobre isso, né? Então eu tenho aqui uma função do tipo 2xy dx mais 1 mais x quadrado dy igual a zero. Então aqui, olha, tá o meu m de xy e o meu n de xy, certo? Então olha lá, vou fazer a derivada do m de xy, que é o que vale a 2xy em relação ao dy, e faço a derivada do n de xy, que é 1 mais x ao quadrado, em relação ao dx, certo? Obedecendo sempre quem? Essa definição aqui. Então, olha, quando eu derivo lá essa função aqui para y, eu sei que isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1. 1 vezes 2x dá 2x, certo? E aqui é a mesma coisa. Quando eu vou derivar esse cara em relação a x, eu sei que a derivada disso aqui vai dar 0. E esse aqui vai dar o quê? Vai cair o expoente, vai dar 2x, certo? Então, logo, isso aqui estabelece o quê? Que é verdade, que esses dois lados são iguais, então logo eu posso dizer que toda essa equação diferencial aqui é exata, tranquilo? Aí fica como exercício para vocês definirem se é exata para essas funções que eu coloquei bem aqui, né? Só você tirar a derivada parcial desse cara e igualar com a derivada parcial desse outro cara aqui. Se der igual, então ela é exata, tranquilo? A mesma coisa para os outros problemas aqui. Isso aí vai ficar uma tarefa para vocês, tranquilo? Eu vou continuar para a gente falar um pouco mais. Então, o que acontece? Sabendo que eu defini que essa função ela é do tipo diferencial exata, então o objetivo é achar a função que representa essa equação antes dela ter se tornado uma equação, que no caso seria uma função primitiva, tranquilo? Então observa lá, eu tenho uma função que é do tipo m de xy dx, mais quem? Mais o n de x e y dy igual a zero, certo? Então lembra que eu quero achar a primitiva, né? Ou seja, qual que era a função antes disso aqui? Porque eu sei que isso aqui é o quê? Já é uma derivada, certo? De uma função f lá. Então, para eu achar isso, basicamente eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que, para eu achar a função de x e y, eu vou integrar, certo? Porque se eu sei que esse cara aqui já era uma derivada de uma função antes, para eu achar essa função primitiva, eu tenho que fazer o quê? Integrar. Então, eu vou integrar, aí vai depender de você, né? A gente pode integrar o m de x e y em relação ao dx, ou a gente pode pegar o também n de xy e integrar ele, tranquilo? Então, eu posso integrar o n de x e y dy. Aí vai ficar ao teu critério, tranquilo? Então, o que acontece? Logo depois que eu integro esse resultado, eu quero achar a função que é primitiva, certo? Então, para eu achar essa função que é primitiva,
eu vou basicamente pegar o f de x e y, tranquilo? Vou pegar uma função inicial aqui de x e y, mais um h de y. Por que que aparece esse h de y, gente? Porque, por exemplo, quando eu pego aqui o m de x e y, por exemplo, eu sei que eu vou, pela regra da derivada, eu vou derivar em relação a x. Então, o y aqui vai fazer o quê? Ele vai morrer. Então, ele provavelmente vai aparecer bem aqui. Lembra o seguinte, que esse m, só para lembrar, tá? O m de xy é igual à derivada de uma função do tipo x e y em relação a quem? Ao meu d de x. Então, quando eu derivo esse cara aqui, ele mata quem? O y. Então, para eu achar a função original, eu preciso que apareça esse h de y. No Kleberdão Machado, ele vai tratar essa função sendo como x e y sendo igual a uma função f de 0 de x e y, mais, e aqui ele vai usar, na verdade, esse valor aqui. Vai usar essa letra e o y, tá? Mas a gente vai ficar usando essa notação aqui porque ela é mais comum, tranquilo? Vou separar aqui rapidinho, tá? Então, o que que acontece? Eu vou precisar achar esse cara. Só que para eu achar esse cara aqui, o meu h de y, eu vou ter que basicamente derivar toda essa função, certo? Então, o que que acontece? Ó? Eu derivo a minha função derivada de f de x e y em relação ao meu dy, certo? Aí eu vou igualar isso a essa minha função, que é o f0 de x e y, mas, como eu derivei aquele cara ali, vai ficar um h de y, certo? E aí eu faço o quê? Pego toda essa expressão e igualo ao meu n de x, y, tá? Então, vou ter meu n de x e y aqui, certo? E aí, como eu vou igualar esse termo, eu preciso achar esse h de y. Para eu achar esse h de y, eu só faço integrar ele, tranquilo? Então, eu posso integrar esse cara aqui. O h de y, quando eu integro ele, né? Basicamente, eu vou achar uma função, tranquilo? Vou integrar esse h de y e eu vou achar aqui o meu hy, que era a função antes, tranquilo? É um pouco complexo de entender, mas a gente vai entender melhor isso nos exemplos a seguir. Então, a gente vai fazer aqui, resolver uma equação diferencial para a gente entender melhor isso aqui tudinho que a gente falou, tranquilo? Então, eu vou usar a mesma equação diferencial que a gente provou ainda agora, que ela é exata, certo? Que era, por exemplo, esse caso aqui, que era 2xy dx mais 1 mais x ao quadrado d de y igual a zero. Lembra que a gente provou ainda agorinha que ela é exata. Então, meu objetivo é achar a função f de x, y igual a uma constante, certo? Que é a valor como que ela era antes dela ter esse formato, tranquilo? Então, eu quero achar essa função. Ou seja, eu quero resolver a equação diferencial abaixo, que é essa aqui, tá bom? Então, olha lá. Eu sei que ela é exata, então eu não vou provar ela, tranquilo? Então, para eu achar ela, lembra que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar o m ou n de quem? De x e y. Eu vou começar usando esse cara aqui, mas você pode usar esse cara também. Mas geralmente as pessoas sempre resolvem usando o m de x e y, mas aí fica a critério de cada um, tá? Então, o que que vai acontecer? Quem é o m de x e y aqui? É esse cara aqui, né? 2xy. Então, pela regra, eu preciso integrar ele. Então, eu vou ter uma integral de f de x, y. Vou integrar quem? O meu m. Quem é meu m? É 2xy d de x. Tranquilo? Quando eu integro isso aqui, o meu y vai ser tratado como constante. Então, ele vem para fora da integral, certo? Então, vai ficar, na verdade, 2...
o 2 para cá, né? 2y, certo? Passei o 2 e o y que são constantes. E a integral de x é a mesma coisa que x² dividido para 2. Aí eu corto aqui, certo? E o resultado dessa integral é yx². Tranquilo? O que acontece? Depois que eu acho esse resultado da integral, eu tenho que fazer isso aqui, certo? Eu tenho que substituir dentro dessa função, que seria a função primitiva, que é a que eu quero descobrir. Então, se eu pegar aqui a função, vai ser f de quem? De x e y. Isso vai ser igual à função f0 de xy. Essa função f0 de xy é exatamente essa função que eu acabei de achar aqui, tranquilo? Que é a função inicial em relação ao meu m de x. Então, eu vou botar esse resultado aqui, aqui, tranquilo? Dentro dessa expressão. Então, vai ficar yx² mais quem? Mais o meu h aqui de y, tranquilo? Então, o que acontece? Depois que eu faço isso, pela regra, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que derivar quem? Derivar a minha função, certo? Então, eu vou aplicar a derivada lá em relação a y. Então, eu coloco aqui a derivada da função f de x e y em relação ao meu dy é igual... Aí, vamos lá, ó. Se eu derivar toda essa função em relação ao y, certo? Isso aqui vai dar 1, certo? E aqui vai sobrar quem? O x². Então, o x² se conserva aqui, tranquilo? E aqui vai ficar um h' de y, como eu falei para vocês, certo? Depois que eu derivo, o que eu tenho que fazer? Aqui, eu tenho que igualar o meu n de xy, certo? Então, eu vou igualar esse termo que eu derivei igual ao meu quem? Meu n de xy, que pela definição é 1 mais x². Então, vai ficar x² mais o h' de y é igual ao meu n, que é 1 mais x², certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu basicamente vou eliminar esse x² com esse x², certo? E vai sobrar apenas quem aqui? 1. Então, vou dizer que o h de y é igual a quem? A 1. Aí, lembra que eu falei que para eu achar esse h de y aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar o h de y em relação a quem? Ao dy, e automaticamente eu acho quem? O hy, que é a função que eu quero descobrir para poder encaixar aqui na minha função, certo? Então, eu integro, para eu achar o hy, eu integro quem? O h' de y, que é quanto? Que é 1, certo? Em relação ao dy. Então, concorda comigo que o h de y, a derivada de dy é o próprio quem? É o próprio y mais a constante, certo? Então, tendo aqui todas as expressões necessárias para eu encaixar dentro da solução de quem? Da minha função primitiva, que neste caso é esse valor aqui. Então, vamos lá substituir os termos, tá, gente? Então, eu vou ter a minha função f de x e y, que é igual a y x² mais o h de y, que deu quanto aqui? Que é y mais constante. Que nesse caso vai ser y mais a constante. Só que eu vou colocar aqui para diferenciar uma constante C1, tranquilo? E já vou explicar por quê, certo? Por que eu coloquei essa constante 1 aqui? Lembra que o objetivo é achar a função que é primitiva, certo? E a função que é primitiva, ela é uma função do tipo f de x e y igual a uma constante, certo? Então, vou ter que igualar essa função a quem? A uma constante. Então, onde tem esse termo aqui, eu vou colocar uma constante. Então, vai ficar uma constante k aqui, que é igual ao y x² mais y mais uma outra constante aqui. Eu vou jogar essa constante para lá, então vai ficar constante menos a constante 1, que é igual ao y
x² mais y, tranquilo? Uma constante menos uma constante vai dar quem? Uma própria constante. Então, eu vou botar o k aqui. Na verdade, deveria ser C2, né? Para diferenciar aqui. Vou botar aqui C2 também, desculpa, gente. Então, ficou uma constante, tranquilo? E isso vai ser igual a esse valor que está aqui. Aí, o que eu posso fazer aqui? Posso, basicamente, deixar esse cara, o x², ou melhor, o y em evidência, certo? Então, o que vai acontecer? Vai ficar y é igual a x² mais 1. Desculpa, mais 1. Certo? Então, eu posso passar esse cara para baixo, né? Então, vai ficar y é igual a constante dividido para x² mais quem? Mais 1. Certo? Então, esse aqui seria a solução da minha equação diferencial. Tranquilo? Bom, é isso, gente, que eu queria ensinar. A próxima aula vai ser mais um exemplozinho para a gente continuar, tranquilo?